Olá, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui nessa seara de Jesus para conversarmos um pouco, né, sobre o nosso momento que vivemos, refletirmos sobre as nossas ações e tentar entender se nós que nos dizemos cristãos, se verdadeiramente agimos como cristãos e se estamos caminhando com Jesus. Sabemos que enfrentamos muitas dificuldades, muitos obstáculos, mas com certeza, apesar das nossas imperfeições, a gente tem procurado fazer o nosso melhor. E é o que nos cabe nesse momento e sempre, mas não podemos desistir de fazer o nosso melhor. A nossa vida é perfeita? Também não. Bom, ser perfeito ou imperfeito na nossa vida, na encarnação, é tudo muito relativo. O que é uma vida perfeita? Se considerarmos uma vida sem problemas, não temos vida perfeita. Mas se considerarmos uma vida com obstáculos, com muitos desafios, com inseguranças, com receios, com idas e vindas, é uma vida perfeitamente normal para a nossa condição evolutiva e para o planeta em que habitamos. Então, a perfeição dentro dessas dificuldades, de todos os problemas que, enquanto encarnados, enfrentamos, e nós vamos considerar uma vida perfeita se nós conseguirmos tirar de letra. Se a gente conseguir superar essas dificuldades o tempo todo. É só isso que esperamos, né? É isso que podemos fazer. Então, dentro das nossas limitações, dentro dessa imperfeição, podemos sim considerar que temos uma vida perfeita. Mas, do ponto de vista do nosso desejo, todas as dificuldades, todas as agruras da vida, a gente termina acreditando que não temos essa vida perfeita. E considerando todos os percalços da vida, todas as dificuldades, todos os problemas que temos que enfrentar, que são inerentes de pessoas na nossa condição evolutiva, no nosso patamar evolutivo, no nosso nível espiritual de evolução, então a gente precisa entender que vamos acertar. Acertamos muito, mas erramos muitas vezes também. Então, a gente não é só erro e só acerto. Então, às vezes a gente acerta e às vezes a gente erra. E muitas vezes a gente erra tentando acertar. Porque isso é uma condição humana. Nós somos humanos, estamos encarnados e não temos evolução suficiente para não nos considerarmos cometedores de erros. Erramos sim. Agora, o cuidado para quem se propõe a caminhar com Jesus é não repetir os erros. É humano, mas persistir no erro dizem que é burrice. Então, quem se propõe a caminhar com Jesus tem que ter a responsabilidade de estar atento. O orar e vigiar é exatamente isso, você pensar antes de fazer e refletir nas consequências daquilo que você faz. É pensar antes de falar e refletir sobre as consequências daquilo que você fala para você e para o próximo. Porque temos responsabilidades conosco e temos responsabilidade com o próximo. Então, apesar do nosso egoísmo, apesar das nossas imperfeições, das nossas vaidades, nós que nos dizemos cristãos e que pretendemos caminhar com Jesus, precisamos estar sempre atentos antes de falar e de fazer, que é considerado o orar. Então, eu reflito antes de falar e de fazer, porque eu levo em consideração as consequências da minha fala
e da minha ação, para comigo e para com o próximo. Uma criança, ela precisa ser orientada com atenção, porque ela desconhece os perigos e os erros. Então, a criança do ponto de vista biológico. Mas quando, do ponto de vista espiritual, o adulto que já tem conhecimento continua se comportando como se fosse criança, como se desconhecesse os erros, então ele vai demorar muito tempo para crescer, muito tempo para evoluir. E nós não podemos nos dar o direito de continuarmos agindo como se fôssemos crianças, porque não devemos nos comportar como crianças do ponto de vista espiritual. É preciso avançar. E isso faz, quando a gente avança nessa condição de adulto com responsabilidade, adulto do ponto de vista biológico, com o conhecimento e que quer encaminhar com Jesus, precisam trabalhar a culpa dos seus erros, as suas falhas, que a gente sabe e depois se arrepende e tenta consertar. Nós precisamos trabalhar as nossas imperfeições, as nossas culpas, para podermos evoluir. Esse trabalho permanente, depurar esses comportamentos, esses impulsos, né, que nós costumamos adotar para a nossa evolução, para que a gente possa ir para o outro plano mais leve, com capacidade de novos aprendizados, que possamos abraçar outras tarefas. E, como Paulo dizia, não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É como se fazer o bem estivesse fora do nosso alcance, fosse muito difícil. Provavelmente isso ocorra porque fazer o bem, ser do bem, exige renúncia, exige mudança de comportamento e de postura. Ao passo que fazer o mal, você não tem responsabilidade com nada, você não se compromete com nada, então você simplesmente faz. Então, essa preocupação de o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero eu faço, a gente precisa trabalhar bastante isso. Mudar, virar essa chave, mudar esse comportamento, mudar esse conceito de atitudes. Esse é o grande dilema que atormentava o apóstolo Paulo e que também é um dilema que nos tira a paz quando nós nos propomos a sermos pessoas melhores, quando nós nos propomos a seguirmos o caminho de Cristo. Então, a gente se cobra mais ainda, precisa ser trabalhado, precisamos fazer esse burilamento para poder mudar o tônus vibracional, o tônus mental. E sabemos que a não observação dos ensinamentos de Jesus irá atrasar a nossa evolução moral e espiritual. Nós temos a convicção de fazer o bem. A gente sabe o que é o certo, mas a gente termina dando uma vacilada porque insistimos em nos comportarmos como crianças. Crianças do ponto de vista biológico. E nós, biologicamente, não somos mais crianças. Então, fazer essa mudança para avançar na nossa evolução moral e espiritual é o que nos vai garantir a certeza de estarmos caminhando com Jesus. Nós sabemos tudo o que Jesus nos ensinou. Nós sabemos tudo o que Jesus vivenciou. E nós o admiramos. Mas, ao mesmo tempo, temos uma dificuldade muito grande de reproduzir aquilo que ele nos ensina, aquilo que ele nos convidou a fazer, que é o amor ao próximo, que é perdoar ao próximo, perdoar aos inimigos, e a gente prefere fazer diferente, né?
mas temos tempo sim para corrigir isso, porque nós já temos o conhecimento. Então isso faz toda a diferença. O ônus e o bônus é nosso a partir das nossas atitudes, a partir do nosso comportamento, das nossas palavras, das nossas ações. Então é conosco, a gente não transfere responsabilidade para ninguém. Da mesma forma que a gente sabe que eu vou colher de onde eu plantei. Então, eu nunca vou colher da árvore do vizinho. Se eu não estiver satisfeita com a minha árvore para fazer a minha colheita, já era, porque ninguém colhe da plantação do outro. Então, se ninguém colhe da plantação do outro, cabe a mim selecionar muito bem o que eu estou plantando, do ponto de vista moral e espiritual. Então, não podemos dizer que desconhecemos o resultado, as consequências das nossas atitudes, as consequências das nossas escolhas. É a questão da causa e efeito, a lei de ação e reação, a lei do retorno. Então, o que é que eu espero ter de retorno? O que eu vou ter de retorno é aquilo que eu estou doando para o próximo e para o universo. Precisamos ficar mais atento ainda também sobre a questão de erros graves que nós cometemos. Dependendo das nossas palavras e das nossas ações, nós podemos comprometer seriamente a vida de outras pessoas, a nossa vida, mas a vida de outras pessoas. E isso pode ser tão sério que não tenha como se voltar atrás. Então, se eu posso cometer desatinos através das minhas ações e das minhas palavras e prejudicar severamente outras pessoas a ponto disso ser irreversível, então eu tenho uma responsabilidade com a gravidade dos meus erros. Por que não pensar antes de falar? Por que não pensar antes de agir? Será que a nossa consciência está preparada para enfrentar o dissabor de ficar sabendo a tragédia que por nossa causa alguém está vivenciando? É importante que a gente veja isso, porque isso nos distancia também de Jesus. Infelizmente, hoje a gente vive num momento cada vez mais agressivo, as pessoas assim, muito confortáveis para destruir as outras, detonar. A história do cancelamento. Hoje se potencializou tudo através das redes sociais, então hoje o assassinato de reputações e o tal do cancelamento, que também é um assassinato de reputação, está dentro dessa preocupação que a gente precisa ter, de estarmos cometendo erros gravíssimos, destruindo pessoas, destruindo vidas de forma irreversível. São assassinatos e isso muitas vezes não dá para ser reparado. Então precisamos ter responsabilidade e refletir muito bem sobre a nossa vaidade, o grau de vaidade, de egoísmo que está nos movendo, que está nos alimentando a ponto de sermos inconsequentes, de sermos irresponsáveis e, consequentemente, nos distanciando do nosso objetivo, que era estar caminhando com Jesus. Jesus não assassinava reputações, Jesus não queria destruir ninguém, Jesus queria a paz, a união, o respeito, o perdão. Foi só o que ele ensinou na prática. Então, se eu cometo erros gravíssimos que podem destruir outras pessoas de forma irreversível, com certeza eu não estou caminhando com Jesus. Aí cometemos o erro
quando a gente se dá conta da bobagem que fez, aí a gente pergunta, e agora? O que fazer? Ficar preso à culpa ou tentar se redimir? É preciso. Agora, para tentar se redimir de erros graves que cometemos, precisamos ter um desprendimento de espírito muito grande. Precisamos demonstrar grandeza moral e espiritual para tentar reparar os danos que cometemos contra os outros. E precisamos assumir, sim, a responsabilidade para tentar corrigir. Então, para não correr o risco de passar por esse dilema de cometer erro e agora vou ter que corrigir, é bem melhor a gente orar e vigiar para tomar decisões cada vez mais acertadas, mais tranquilas e sem consequências. Também não pode dizer que vai se redimir dizendo que nunca mais vai cometer aquele mesmo erro, porque dentro da nossa imperfeição e da nossa invigilância, a gente de repente cai em tentação e volta a cometer os mesmos desatinos. Então, também precisamos ter cuidado com esse imediatismo de nunca mais eu vou fazer, porque de repente pode cair em tentação. Então, o que precisamos é estarmos permanentemente vigilantes, permanentemente dispostos a nos burilarmos, moral e espiritualmente, para o nosso próprio bem e, consequentemente, para o bem do próximo. Também não podemos querer que o outro se comporte conosco, se comprometendo conosco, de forma que eles também não possam honrar. Da mesma forma que eu não posso dizer eu nunca mais vou cometer esse erro, eu não posso exigir do outro que ele comigo se comprometa a nunca mais falhar. Porque muitas vezes as nossas atitudes sérias com relação aos outros são decorrentes de algo que eu me senti ofendida, que eu me senti machucada, que eu me senti atingida. O nosso ego, o nosso amor próprio foi ferido, então eu preciso reagir. Então, se eu tenho essa atitude de reagir, porque ainda estou naquele patamar evolutivo, que se ofende com o que é dito e com o que é feito pelo outro, então eu vou demorar muito tempo para poder me refazer, para poder crescer e também, por conta disso, não posso exigir de ninguém que tenha um comportamento exemplar comigo e que não erre, que a pessoa se comprometa, nunca mais eu vou errar com você, porque somos humanos e ainda estamos nessa invigilância e com esses sentimentos nada nobres que só fazem destruir a nossa existência. O orgulho é a grande chaga da humanidade. E é o que mais atrapalha o nosso processo evolutivo. Então, esse monstro que nos anima, que nos movimenta, que nos estimula, que nos angustia, é que precisa ser trabalhado. Precisamos enfraquecer esse monstro. Precisamos deixar que ele morra de inanição, sem darmos alimentos que façam esse orgulho crescer. Nós precisamos trabalhar para que ele esteja cada vez mais debilitado. Essa debilidade faz bem para a nossa vida, faz bem para o nosso espírito e ajuda a nossa moral a crescer. Então, o orgulho não é um dos melhores colaboradores do nosso crescimento moral e espiritual. Muito pelo contrário, é o grande entrave para o nosso crescimento evolutivo. Tem os orgulhosos de todos os tipos, por baixa autoestima, que agem sem, e
pela baixa autoestima, termina trabalhando para tentar diminuir o outro, tenta atacar o outro, desqualificar o outro. Isto é uma coisa mesquinha, típica de quem é movido pelo orgulho. Os que se orgulham de serem mais ricos, mais inteligentes, mais bonitos, mais isso, mais aquilo, e acham que os outros precisam ser subjugados. E essas pessoas que por orgulho se sentem superiores, então precisamos analisar e responder por que nos sentimos, por que nos julgamos melhores que os outros. Na verdade, o melhor de nós e dos outros são as atitudes. O que importa, na verdade, é o caráter. Vemos a humanidade se digladiando, fazendo guerras, todo por conta de se julgar superior aos outros, por conta de outros valores, os preconceitos, as intolerâncias, quando, na verdade, o que deveria prevalecer na humanidade seriam as atitudes, é o comportamento, é o caráter, e nada mais importa. Nada justifica tanta guerra, tanta desagregação, né? Mas infelizmente é assim que tem funcionado. Precisamos mudar o rumo das coisas. E outra coisa que precisamos muito repensar em nós é a questão de guardar mágoas. Quando alguém nos ofende, nós ainda estamos no estágio em que pessoas conseguem nos ofender. Então, nós precisamos romper com isso, essas mágoas por ações, por palavras, que a gente termina guardando isso, nos fere, nos machuca e pode durar horas, dias, meses, anos e vidas. Então, até que ponto vale a pena a gente guardar mágoas? Até que ponto vale a pena a gente sofrer e adoecer por algo que nos fizeram? Nós também magoamos os outros, de forma impensada ou de forma proposital. Então, precisamos ultrapassar essa fase de nos ofendermos, de nos machucarmos, que a gente consiga chegar ao estágio de não ser atingido pela ofensa dos outros. E que a gente consiga ter força de vontade e determinação para nos libertarmos das mágoas. Precisamos testar a força da nossa fé. Qual o tamanho da nossa fé? Principalmente nos momentos difíceis. A nossa fé resiste momentos difíceis, adversidades, alguma palavra ou alguma ação mais agressiva, mais grosseira. A gente resiste a isso. Precisamos refletir e nos respondermos sobre isso. A gente precisa ver para crer ou a gente confia sinceramente? A gente acredita, a gente confia e isso é o que determina a nossa fé. Então precisamos saber se verdadeiramente a gente tem fé ou se a gente depende de outros recursos para poder acreditar. Tipo Tomé. Será que somos Tomé? Será que nos comportamos como o leproso que vai lá e acredita que Jesus pode fazer ele ficar curado? Ele simplesmente acreditava, ele foi e conseguiu fazer, e teve o seu milagre porque ele acreditava que era possível, que era a vontade dele. A nossa fé depende muito da nossa vontade, depende muito da nossa determinação em sair daquela situação em que nos encontramos, confiante de que vamos conseguir resolver.
a gente tem que tomar a decisão de buscar a solução e ir atrás dela. Será que nós temos consciência do que somos? A gente consegue se avaliar, consegue entender a importância da nossa vida nesse planeta, nesse espaço, nos ambientes onde nos encontramos? Temos a dimensão exata do que nós representamos nos espaços onde nos encontramos e a importância da nossa existência? Como somos e como estamos moralmente falando? Será que a gente tem esse tipo de preocupação de fazer esse balanço, né? Como é que eu sou e como é que eu estou moralmente falando? Será que nós temos consciência dos nossos defeitos? Ou nós nos julgamos superiores, acima do bem e do mal? Nos julgamos mais inteligentes, mais poderosos? Será que nós temos essa noção? E para seguir verdadeiramente Jesus, já que o assunto hoje é caminhando com Jesus, para seguir Jesus, a gente tem aquela lição que foi dada por Jesus: todo aquele que quiser vir depois de mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e me segue. Então, negar-se a si mesmo é abrir mão das vaidades, é abrir mão do orgulho, é começar a estar no mundo de forma proativa, de forma positiva, de forma propositiva, é estar a serviço do bem, a serviço do próximo, buscando a transformação. Então, isso é o que faz com que a gente esteja seguindo a Jesus. Será que nós estamos preparados e dispostos a renunciar às nossas vaidades, ao nosso orgulho, às nossas posturas, para seguir esse caminho que Jesus diz: desapegue de tudo e venha? Na verdade, esse desapegar, esse renunciar a si mesmo, é se colocar à disposição do bem coletivo. Será que estamos? Será que isso vai nos deixar felizes? Será que a gente já consegue vivenciar essa experiência de estar a serviço do próximo? Se desapegar da vida? Não chegar ao extremo, porque nem todos nós temos essa capacidade, é verdade, mas se negasse os seus desejos, abrir mão de tudo, praticamente da sua vida individual, como Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros que nós tivemos a honra de respirar o mesmo ar que ele, porque estiveram encarnados durante a nossa encarnação. Então, é isso, a gente provavelmente não tem essa capacidade de renunciar-se a si mesmo como eles renunciaram em favor do bem coletivo, para doar-se ao próximo. Mas nós podemos sim, todos nós podemos sim, abrir mão de uma parte do nosso tempo, de parte do que temos, para transformar vidas, para melhorar, para levar alento, alegria, colo, acolhimento ao próximo, fazer com que o outro se sinta melhor, que a nossa presença possa representar alegria, possa representar reânimo para as pessoas. Isso todos nós temos essa capacidade. De que adianta ganhar todo mundo se perder a alma? Ou seja, de que adianta conseguir todos os títulos, todos os troféus, todas as benesses que a vida material pode nos proporcionar, se a gente não tiver uma importância espiritual e moral para fazer a diferença nesse plano e no próximo? E para seguirmos a Jesus, para caminharmos com Jesus, ele deixa alguns ensinamentos e algumas regras para que a gente possa seguir. Amar a Deus.
amar ao próximo, amar a si mesmo. Eu não vou conseguir amar ao próximo se eu não me amo e se eu não percebo que Deus, se eu não entendo que Deus está dentro de mim e dentro do próximo. Então, a primeira coisa é amar-se, aceitar-se, reconhecer-se passível de erro, para que possa entender o próximo. E Deus está no próximo. Então, amando o próximo, você está treinando o amar a Deus. Faça ao próximo o que você espera que façam a você. Então, todas as vezes que formos dizer algo ou fazermos algo, é importante que a gente reflita. Eu gostaria que isso fosse feito a mim, que isso fosse dito para mim. Então, tendo esse cuidado, muitos sofrimentos serão evitados. Se esforce para não julgar o próximo. E hoje, na atualidade, está bastante complicado, porque o que mais tem, o que a gente mais presencia e o que a gente também tem feito é julgamento. E muitas vezes de forma muito cruel, muito perversa. Infelizmente, é uma triste realidade que precisa ser trabalhada primeiro em nós, mas a gente gosta de corrigir o outro, a gente gosta de fazer a mudança no outro. Mas a gente precisa, nesse caso, começar por dentro, fazendo essa faxina, fazendo essa transformação. Se esforce mais para perdoar sempre, treinar o perdão. Vamos nos desapegar do nosso orgulho, da nossa vaidade, nos libertar do rancor, da mágoa, para que a gente possa perdoar sempre, de forma natural. Se a gente não se ofende, automaticamente a gente já perdoou. Seguir a Jesus é se sentir leve e em paz. E para que a gente possa se sentir leve e em paz, é preciso que a gente tome a decisão de seguir a Jesus de forma consciente, de forma segura, de forma determinada. Então, abrir mão de parte do meu tempo para servir ao próximo, isso é que vai nos proporcionar essa leveza e essa paz de espírito, essa tranquilidade. O nosso espírito vai estar em festa quando a gente começar a praticar o bem por prazer, que seja prazeroso praticar o bem, que seja prazeroso para nós proporcionar alegria ao outro de forma gratuita, sem esperar nada em troca. Apenas o fato de estarmos disponíveis para ajudar e fazer o outro feliz. Então, dessa forma, não tem como a gente não estar lado a lado com Jesus. Ele vai estar nos dando essa força permanente para que nós possamos cada vez avançarmos mais na direção de onde possa se levar o bem, cada vez mais distante, levando o bem e fazendo o bem sem olhar a quem. E assim, nós temos que refletir de forma muito tranquila sobre a nossa escolha de caminharmos com Jesus. Vale a pena? Me faz bem? É o que eu quero para a minha vida? Se a gente refletir e perceber que caminhar com Jesus é começar a viver em paz e sendo luz no caminho por onde passarmos, então já valeu a pena.